Segunda Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, a partir do verso 6. Vamos falar com Deus uma vez mais. Pai Celeste, Deus amado, fala o nosso coração, Senhor. Instrui-nos, salva-nos com o poder da Tua Palavra, limpa-nos com o poder da Tua Palavra, molda-nos pelo poder da Tua Palavra e pela ação do Teu Santo Espírito em cada um de nós. É o que nós te pedimos, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Diz assim a palavra: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Paramos por aí, graças a Deus pela leitura da sua palavra. Ao longo da vida da gente, ou ao longo da vida de muitas pessoas, das quais nós também nos incluímos, ao longo da vida cada um guarda aquilo que julga ser mais precioso, aquilo que julga ser mais desejável. Alguns guardam amizades, e é muito bom que assim seja. Alguns guardam experiências, junto com as amizades e experiências guardam recordações. Outros colecionam títulos e bens, e não há, quero deixar bem claro, não há nenhum mal em colecionar títulos e bens. O problema é quando os mesmos talvez façam sentir maior do que as outras pessoas, mais poderoso do que as outras pessoas, mais importante que as outras pessoas. Mas galgar e ter sucesso na vida, não há mal nenhum com isso, contanto que nós venhamos dar sempre glórias a Deus por cada passo dado, por cada vitória alcançada. Infelizmente existem aqueles também que guardam nem títulos, não guardam bens, mas tem aqueles que gostam de guardar de uma forma doentia tristezas, gostam de colecionar amarguras, gostam de nutrir, ao guardar, ressentimentos. E o apóstolo Paulo aqui, ele foi categórico. No fim da vida, no fim da luta, o que ele disse que ele guardou? Nós já lemos. Ele guardou a fé. E Paulo diz isso escrevendo ao seu pupilo, Timóteo, e ele diz isso aprisionado num calabouço úmido, escuro, de onde aguardava a morte. E ao fim da carta, ele resume com um só fôlego a sua história. E ele vai resumir essa sua história em 3 partes. Ele vai dizer: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Esse é o resumo da sua vida. Combateu o bom combate, completou a carreira e guardou a fé. Eu queria pensar nesse texto tão conhecido, pensar sobre o nosso bem mais precioso. O nosso bem, ou o bem mais precioso. Inicialmente ele vai dizer que quanto ao combate, ele travou o bom combate, mas ele travou o bom combate sem se amargurar. No verso anterior, o apóstolo afirma que o tempo da morte era chegado, e aqui quando ele vai falar tempo, ele não usa a palavra cronos, ele vai usar a palavra kairos, que é o tempo de Deus. Então, se é o tempo de Deus, e se ele está dizendo que o tempo da sua morte é chegado, ele não está falando de cronos, ele está falando de kairos, ele está dizendo que é o tempo o quê? Certo. É muito duro, é muito difícil, mas ele está dizendo que é o tempo da partida dele, é o tempo certo, e que é o tempo de Deus para a vida dele. É necessária muita comunhão com Deus, é necessário muita intimidade,
para poder dizer que o tempo da sua partida é o tempo de Deus, é o tempo certo. E se o é, ele parte seguro, ele parte em paz, ele parte confiante. Ele não reclama que irá morrer cedo demais, ele não gasta tempo acusando os seus opressores. E Paulo entendia que mesmo a morte mais trágica, na prisão mais escura, levada a cabo pela perseguição à sua fé, não estava acontecendo fora do tempo de Deus, não estava acontecendo fora da vontade de Deus. Portanto, o seu coração estava em plena paz e a sua alma cheia de esperança, ainda que a um passo da morte. Mas como isso é possível? E como combater o bom combate e enfrentar lutas tão difíceis sem se amargurar? Você ainda está com a sua Bíblia aberta, ou tablet, ou celular, ou seja lá o que for. Abre comigo aí rapidinho, no capítulo de número 1, da mesma epístola, segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 3. Parece que a resposta está aí, de como se combater o bom combate, enfrentar tantas lutas sem guardar amarguras no coração. Como é que começa o versículo 3? Dou graças a Deus. Pode parar aí. Dou graças a Deus. Dou graças a Deus em meio ao combate. Dou graças a Deus em meio às opressões. Dou graças a Deus em meio às críticas. E ele pode dizer: dou graças a Deus que eu não fui traído por patrícios. Dou graças a Deus que eu não fui abandonado pelos meus cooperadores e colaboradores. Dou graças a Deus que eu não recebi 2 quarentenas de açoites. Dou graças a Deus. Naufrágio, dou graças a Deus. Já estive quase morto, fui colocado num cesto para fora de uma cidade para fugir dos meus perseguidores. Fui surrado a ponto de ser abandonado e alguns pensaram que até estivesse morto, mas dou graças a Deus. Dou graças a Deus. E hoje em dia existe uma cultura muito grande da vitimização. E essa postura do apóstolo Paulo nos convida a deixar de lado a vitimização, as reações acusadoras, corações inconformados, e a darmos graças a Deus por todas as coisas. E é Ele mesmo que diz, e nós devemos saber que em tudo devemos dar graças. Irmãos, não é fácil, mas eu creio que o Espírito Santo do Senhor nos concede esta graça e esse poder, de darmos graças por todas as coisas. Me lembro de Jó, que perde família, perde bens e perde a saúde, e a sua esposa diz que ele deveria amaldiçoar a Deus e morrer, e ele vai dizer: nós temos recebido o bem de Deus, nós temos que aprender também a receber os tempos maus que também vêm da parte de Deus, porque ou Ele é soberano, ou Ele não é soberano. Se Ele é soberano, até mesmo a dor que Ele permite que bata a nossa porta, vem dEle, e algum motivo tem, algum propósito há. E se algum propósito há na vida do cristão, até mesmo na dor, eu tenho que dizer: muito obrigado, Senhor. Mas volto a dizer, não é fácil. Não é fácil. Em segundo lugar, Paulo afirma que completou a sua carreira. Além dele ter combatido o bom combate sem guardar amarguras, ele também completa a sua carreira sem se vangloriar. Ele não bate no peito dizendo: combati o bom combate porque eu sou um cara bom, porque eu sou hebreu de hebreus, porque eu pertenço à tribo de Benjamim, porque eu fui circuncidado ao 8º dia. Ele não vai dizer isto. Ele não vai dizer que ele era fariseu zelosíssimo, o mais zeloso fariseu.
Até porque todas essas coisas ele considerou como, alguém lembra? Como refúgio, como lixo, por causa da sublimidade de Cristo em sua vida. O maior teólogo, mestre, plantador de igrejas do início da era cristã, ele não encerra a sua vida relembrando suas realizações, clamando a autoridade para si, ou pedindo, ou desejando que o seu nome seja apresentado ou lembrado com grande destaque. Não, ele vai apontar para Cristo, ele aponta para a pessoa de Jesus. E ele vai dizer aqui, no texto que nós lemos, que já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Ou seja, esta vitória não é exclusiva dele, é de outros também que servem ao Senhor e que amam a sua vinda. Não é privilégio dele, não é por ser mais especial, mas é dele e também de uma grande nuvem de testemunhas que selaram a fé em Cristo até mesmo com a morte, como ele mesmo experimentou ao fim da sua vida. Mas essa palavra coroa aqui, ela nos remete à ideia dos antigos esportes helênicos, posteriormente esportes olímpicos ou Olimpíadas. No universo dos esportes, sob essa influência helênica, ganhava uma coroa de louros aquele que chegava em primeiro lugar. E o significado é claro: você venceu, você correu mais, você treinou mais, você se esforçou mais, pelo seu mérito, pelo mérito próprio, você alcançou, atingiu a vitória. Mas Paulo diz que recebe a coroa da justiça, e na verdade ele faz menção à sua justificação pela fé. E aí o sentido é completamente diferente. Ele não venceu porque correu melhor, ele venceu por causa de Cristo Jesus. Ele combate o bom combate porque na verdade Cristo já combateu e transferiu a ele e a todos os crentes a vitória na cruz. Devemos completar cada passo e ao fim toda a carreira apontando para Cristo e não para nós, apontando para a sua cruz e não para as nossas realizações, para o seu nome e não para o nosso. O nosso maior desafio não é nem andar na mão ou na contramão do mundo. Que isso, pastor? Como é que o nosso maior desafio não é andar na contramão do mundo? Acho que o nosso maior desafio é andar na contramão do nosso coração. Que na verdade, a gente quer ser citado, a gente quer ser lembrado. Vamos ser sinceros. Igual a pergunta do Heavy hoje pela manhã. E aí, a gente louva ou murmura? Ou louva murmurando? Quem não gosta de elogio? Quem não gosta de ser reconhecido? Eu quero deixar claro que também isso não tem erro algum. A não ser quando você passa a desejar e aspirar, e estas coisas passam a ser para você o bem mais precioso. O louvor humano. Então eu creio que antes de andar na contramão do mundo, acho que o nosso maior desafio é andar na contramão da nossa própria vontade, do nosso próprio coração. E aí Paulo vai concluir o resumo da sua história dizendo que guardou a fé. E o verbo aqui, guardar, é o mesmo usado no texto em que o jovem rico pergunta a Jesus o que ele deveria fazer para alcançar a vida eterna. E Jesus responde, é o mesmo verbo, guarde os mandamentos. O ensino bíblico é claro, guarde a sua fé como quem guarda o tesouro mais precioso. E nós lembramos de algumas parábolas contadas por Jesus, do tesouro no campo. O camarada vende tudo, adquire o campo. Da pérola de grande valor, que existe um negociante que vai negociar pérolas, aí ele encontra uma pérola de grande valor e abre mão de todas as coisas por causa daquela pérola.
A nossa fé é o nosso bem mais precioso. A nossa fé em Cristo Jesus. E eu oro e peço ajuda ao Senhor, para que de fato seja esse o meu maior e grande depósito. Todas as outras coisas são boas, muitas coisas são lícitas, mas a nossa fé é o bem maior. Terminando essa palavra, muito breve, eu queria fazer alguns pedidos. Esses pedidos eu os apresentei a Deus em primeiro lugar, porque esses pedidos foram meus, para mim, mas eu queria repartir isso com vocês também. Em meio à caminhada, lute sem permitir que as amarguras se instalem. É muito fácil a gente ficar amargo, e quem está dizendo isso é alguém que experimentou isso na carne. É muito fácil ficar amargo, é muito fácil perder a alegria pelas coisas, é muito fácil se enfermar. E o meu processo de cura se deu em duas partes. Giovana para mim é sempre um remédio grande que Deus me deu. Mas esse processo de cura se deu em duas partes. A primeira parte na Igreja Presbiteriana do Rio. E a segunda parte aqui. Isso não quer dizer que a gente não se chateie, que não se aborreça, não é isso. Mas esse coração aqui, pela graça de Deus, não coleciona, em nome de Jesus, não vai colecionar mais amarguras. Isso é uma coisa tão boa, que eu queria que você também vivesse isso. Decepções nós temos, tristezas nós temos, amarguras nós temos, mas eu te peço em nome de Jesus, não colecione amarguras, não colecione decepções. Entrega tudo nas mãos de Deus, tudo, deposita tudo nas mãos do Senhor e agradeça a Deus, porque no Senhor, até a dor mais violenta tem um grande motivo. Em meio à caminhada, não permita que a amargura se instale. Em meio à caminhada, aponta para Cristo o motivo real das suas vitórias, todas elas. Vitórias humanas, vitórias sobrenaturais, espirituais, aponte para Cristo. Eu sei que você se estudou muito, eu sei que você de repente se sacrificou tremendamente para conseguir aquele posto, para passar numa aprovação, num emprego, numa entrevista, ou para entrar numa universidade. Eu sei que existe um mérito atrás dessas coisas, mas eu sei que existe um Deus atrás de todas essas coisas, desses méritos, porque na hora que a gente ia fraquejar, de alguma forma Deus nos cingiu e diz: continua, não para. Hoje está sendo, por algum motivo, uma noite um pouco nostálgica. Eu sofri um acidente e ganhei uma hérnia de disco. E algum tempo. E chegou um momento que eu não tinha deitado, doía, sentado, doía. Em alguma posição, às vezes, doía menos. E eu estava a ponto de fechar a monografia para entregar no seminário, que hoje não, já há algum tempo, recebe a ação do diretor, reverendo Romeu Cardoso, mas na minha época era o Zaparoli, Gilberto Zaparoli era o diretor. E eu achei que não ia conseguir, mas Deus encheu de tanta força, que o último capítulo, 3 capítulos, o último capítulo da minha monografia, Giovana sabe disso, nós não éramos casados, mas éramos apenas namorados. Hoje nós somos namorados e casados. O último capítulo eu escrevi de pé.
porque sentado não tinha sossego. Podia deitar, não sei o quê. Poxa, dita para alguém, não é a mesma coisa. Estava na igreja presbiteriana Luz do Mundo, usava o computador de lá, porque eu também não tinha computador. Usavam, 485, é isso mesmo? Alguém lembra disso? 486, né? E em pé, é isso aí. E eu fechei o último capítulo em pé. É porque eu sou bom? Não. É porque Deus me cingiu de força. Assim como já cingiu você de força, em algum momento que você disse, não dá. Aí Deus vem e olha, te coloca de pé, envia um anjo, como enviou Elias, te dá pão, te dá água, renova suas forças para você caminhar até o monte de Deus. E é assim. Então, mesmo nas suas lutas mais renhidas, glorifique a Deus, porque Ele é que te deu a vitória em última instância. Ele. Em último lugar, meia caminhada que você tem que lutar sem que as amarguras se instalem. Na sua caminhada que você tem que apontar para Cristo e não para você. Guarda a sua fé, como quem guarda um incomparável tesouro. Guarda a sua fé. E hoje nós temos sido assim, meio que desafiados a deixar a nossa fé. Deixar a nossa fé pelo modismo, deixar a nossa fé por algumas filosofias que vêm aí, se instaurando e entrando, às vezes até dentro da igreja. Guarde a sua fé. Não negocie, não mude. O Evangelho é o Evangelho. Não mude. Não mude, não altere. Mas tem algumas palavras que são um pouco difíceis. Tem algumas coisas que parecem ser difíceis de ser digeridas, mas é assim mesmo. Não mude, guarde a sua fé. Não altere. Essa é a nossa grande tentação. Para agradar, talvez para chamar mais gente. A gente tem que lembrar de Jesus quando estava com as multidões, e ao longo da sua caminhada, o seu discurso foi ficando cada vez mais pesado. E as multidões, lá próximo à sua crucificação, as multidões já não eram tão numerosas como no início. Ao ponto dele se virar para os próprios discípulos e perguntar o quê? Alguém lembra? E vós, quereis ir embora também? E Pedro vai dizer, não, Senhor, só tu tens as palavras da vida eterna. Não vamos. Não mudemos a nossa fé. Eu não preciso. Tem aquela história de remédio ruim? Hoje em dia não existe mais remédio ruim. Hoje em dia não tem mais mertiolate que arde. Hoje em dia você vai tomar aquele xarope e tem sabor isso, sabor aquilo, né? Não tem mais óleo de rícino. Não tem mais óleo de filho de bacalhau. Não tem mais esse negócio. E aí o que ele fazia, às vezes a mãe da gente fazia com a gente? Ou a mãe ou o pai, né? O nosso responsável. Dava a colher do remédio ruim, e em seguida fazia o quê? Ou dava água com açúcar, né? Ou dava um doce. Com o Evangelho não dá para fazer isso não. Com o Evangelho não dá para fazer isso. É esse, e ele tem que ser entregue dessa forma, sem adoçar, sem mudar. Porque senão ele deixa de ser o quê? Evangelho, ele vai deixar de ser a nossa fé. Que Deus nos ajude. E que pela força e poder do seu Espírito Santo, nós possamos também combater o bom combate, completar a carreira e guardar a fé. Deus abençoe a todos, no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém.